Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai mergulhar numa história pessoal, sim, bem marcante. Ela vem de um material chamado acidente, alinhamento vibracional e lei da atração. A história é sobre um acidente de carro, sabe? Com uma mulher, Esther, e como esse evento inesperado levou a ela a uma jornada de autoconsciência. Uma reflexão sobre emoções, percepção e o que o texto chama de alinhamento vibracional. Isso. A nossa ideia aqui é desvendar como essa história ilustra a dinâmica entre o nosso estado interno, pensamentos, sentimentos, e o que a gente vive no mundo exterior. Vamos acompanhar a Esther desde a raiva inicial, a frustração, até chegar numa compreensão, compaixão. E tentar entender o que o material diz sobre a lei da atração com base nisso. Preparados? Vamos lá. Sim. E o interessante é justamente isso. E além do fato concreto do acidente, o material convida a gente a olhar as camadas mais sutis que ele sugere estarem ali. Como que as nossas emoções, que aqui são chamadas de vibrações, né? E as nossas reações, como elas podem não só, pintar nossa experiência, mas, segundo essa visão, até participar na criação do que acontece. A história da Estela é um estudo de caso bem rico para isso. Perfeito. Então vamos pro começo da história. É bem pé no chão, né? Esther dirigindo o Cadillac Escalade dela, o carrão. Aí, de repente, um rapaz novo, num Mustang, perde o controle, pista molhada e bate nela. Aquele susto, né? Uma coisa que quebra totalmente o dia. Exatamente, um evento que parece vir, assim, totalmente de fora. E a reação inicial dela, que o material descreve, é muito visceral. E, olha, bem humana, né? Raiva, frustração, aquela coisa imediata de culpar o motorista, sabe? A sensação de ser vítima da situação, do erro do outro, da pista molhada. Quem nunca, né? Totalmente. É quase um reflexo buscar a culpa fora. Mas o material já começa a colocar um conceito aí. Essa reação emocional forte, raiva, culpa, se sentir vítima, não é só uma resposta psicológica. É vista como a criação de uma frequência vibracional específica. A narrativa dá a entender que esse estado interno não só piora a experiência do acidente, mas poderia estar, de alguma forma, energeticamente ligado ao próprio evento ter acontecido. E aí vem um contraste interessante que o texto faz questão de marcar. Existe a perspectiva do que eles chamam de olhos físicos, que foca no dano, né, no carro amassado, na vulnerabilidade, no prejuízo. E tem outra perspectiva, a interior, não física, ou do ser interior, que, segundo essa visão, percebe sempre uma força, uma estabilidade que não é abalada pelo que acontece fora. É como se o material dissesse que tem duas leituras ao mesmo tempo, sabe? A do caos aparente e a de uma ordem por baixo. E parece que é justamente conseguir acessar essa segunda leitura que muda tudo para Esther. A história não deixa ela parada na raiva. E aqui fica, nossa, muito interessante. Ela começa um processo de se observar, olhar para o próprio estado emocional, para a vibração, como o texto fala, começa a pensar em como os sentimentos e pensamentos dela estavam, na verdade, participando da experiência daquilo. Sair do modo automático de reação para observação consciente. No meio da confusão não é fácil. Não mesmo. E o material até aponta um gatilho bem específico para essa virada. Não foi assim uma iluminação do nada. Foi uma informação prática. A Esther descobriu, ou alguém contou para ela, sobre como é difícil controlar Mustangs em pista molhada, especialmente modelos mais antigos ou potentes. Um detalhe técnico, quase. Exato, um detalhe técnico. E saber disso, segundo o que está escrito lá, foi o que fez ela conseguir soltar aquela culpa toda que ela estava jogando no rapaz. A raiva virou compaixão por ele, imaginando o susto dele, a perda de controle. É impressionante como um dado objetivo mexeu tanto na emoção, né? E o fascinante na leitura que o material faz disso é o poder dessa mudança interna. A escolha consciente de trocar culpa por compaixão não é só um ajuste psicológico, saudável. É vista como uma mudança fundamental de vibração, e aí o texto amarra isso com a ideia de alinhamento vibracional.
Pelo que dá para entender da fonte, esse alinhamento seria estar em sintonia com essa visão mais ampla, positiva, que eles chamam de ser interior ou energia da fonte. A raiva, a culpa, seriam um desalinhamento. A compaixão, um caminho de volta para o alinhamento. Então a compaixão, nesse contexto, funcionou como uma ferramenta. Não mudou o fato, o carro continuava lá, batido. Mas, segundo a história, mudou a energia que a Esther emitia. E, por consequência, a experiência dela e o estado interno dela. Precisamente. E isso leva para outra ideia forte do material, a de cocriação. A fonte defende que nada acontece isolado ou por acaso, sabe? Cada experiência seria uma cocriação, resultado da combinação das frequências vibracionais de tudo que está envolvido. O acidente, olhando por aí, não seria só culpa do rapaz ou da pista. Seria um evento que surgiu da interação vibracional, da Esther, do jovem e do ambiente. Esse conceito de cocriação, do jeito que o material coloca, talvez seja um dos mais difíceis de engolir, né? A ideia de que a gente participa energeticamente, mesmo sem querer, de coisas ruins que acontecem. Vai contra a nossa mania de achar uma causa, um culpado bem definido lá fora. Sem dúvida. E é importante dizer que, do jeito que o texto coloca, essa cocriação não é culpa moral, não é que alguém mereceu aquilo. A ideia é mais no sentido de uma participação energética, de tudo conectado. A vibração da Esther naquele momento, a do jovem, talvez, medo, pressa, sei lá mais, a pista molhada, tudo isso teria convergido, criado as condições para o evento. E reconhecer essa conexão, como a Esther fez ao sentir compaixão, levaria, segundo o texto, a uma visão mais empática, menos preto no branco dos problemas. E isso amarra com um dos pontos principais do material. Que as coisas que acontecem fora, tipo o acidente, são como um espelho, um reflexo das nossas vibrações internas que predominam. A realidade lá fora, nessa visão, seria um feedback constante sobre como a gente está por dentro. É forte isso. Exato! A realidade como espelho vibracional. Se a gente aceita essa premissa do texto, o jeito como a gente reage aos eventos ganha outra dimensão, né? Não é só sobre lidar com o agora, mas como essa reação pode estar sintonizando o que vem depois. Certo. Então, vamos tentar organizar as lições práticas que essa história, interpretada pela fonte, traz pra gente. Uma delas, que a gente já falou, é essa. Nossos estados emocionais, nossas vibrações, estão o tempo todo informando ou moldando nossa experiência da realidade. Não é algo isolado, é um fluxo. Sim. E ligado a isso vem a importância das nossas reações. A história da Esther mostra bem como a raiva inicial, dentro dessa lógica, poderia manter um ciclo de negatividade de baixa vibração. Já a escolha consciente pela compaixão teria, aberto a porta para um estado diferente, um realinhamento, e potencialmente para experiências futuras diferentes também. O material sugere que onde a gente põe o foco emocional tem um poder de atrair coisas. Outro ponto curioso que o material destaca é aquele detalhe. Apesar da batida feia no Cadillac, o carro ainda andava. O texto parece usar isso como metáfora, né? A forma física pode ser atingida, o exterior pode amassar, mas a essência, a força interior, tanto do carro, por analogia, quanto da pessoa continuariam ali, intacta, funcional. Uma bela metáfora para resiliência, né? E isso conecta com a diferença que o material aponta entre o nosso olhar humano comum, que foca muito na fragilidade, no dano, na perda, e a perspectiva da fonte ou do ser interior, que, segundo eles, sempre vê a força, a estabilidade e o bem-estar, que está ali por baixo das aparências. E talvez a lição mais prática seja sobre o poder das pequenas escolhas conscientes. A decisão da Esther de, mesmo com todo o transtorno e prejuízo, buscar ativamente se sentir melhor, no caso pela compaixão, é mostrada como ato de poder pessoal, capaz de gerar uma mudança vibracional importante. Não é negar o problema, mas escolher onde colocar a emoção, né? Exatamente. E por que isso tudo importa na visão do material?
porque sugere que a gente tem mais poder sobre a nossa experiência de vida do que a gente costuma pensar, através dessa gestão consciente do foco e das emoções. Se o que acontece fora reflete o estado interno, então cultivar a consciência desse estado e aprender a direcioná-lo se torna uma habilidade fundamental. Mas o material admite que isso não é fácil, né? Não é tipo apertar um botão e pronto, mudei a emoção. Com certeza não. O texto deixa claro que é uma habilidade, exige prática, paciência, autoconhecimento. Como aprender qualquer coisa nova, né? Tocar um instrumento, por exemplo. Os desafios da vida, como o acidente da Esther, são vistos nessa ótica não como castigo, mas como oportunidades valiosas para a gente praticar essa mudança de foco, para exercitar a escolha consciente da resposta emocional, para aprofundar a conexão com aquela força interna. E eram a partir dali. Isso reforça a ideia de transformar o que parece ruim num trampolim para crescer. Precisamente. Dentro da lógica apresentada ali, ao mudar a vibração dela em relação ao evento, ela não só mudou a experiência passada, mas também o ponto de atração para o futuro, sabe? Abrindo espaço para novas conexões, novas compreensões entrarem na vida dela. O evento ruim foi ressignificado, virou um ponto de virada para algo construtivo. Então, resumindo a perspectiva que a gente explorou desse material, a história do acidente da Esther funciona como um exemplo bem concreto de como esses conceitos de lei da atração, alinhamento vibracional, poderiam funcionar no dia a dia. A mensagem principal parece ser sobre o poder que está na nossa consciência, na escolha deliberada de como responder emocionalmente às coisas, buscando sempre um alinhamento com o estado interno de bem-estar, não importa o que esteja acontecendo fora. Exato. A jornada dela, da raiva para a compaixão, é mostrada como um exemplo de como essa mudança interna não só alivia o sofrimento agora, mas, segundo essa visão, também reconfigura ativamente o campo energético para o futuro. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Baseada só nessa abordagem do material que a gente viu. Qual seria? Como seria se a gente começasse a observar nossas reações automáticas aos pequenos problemas do dia a dia? Sabe, o trânsito parado, um e-mail chato, um errinho no trabalho. Olhar para isso não só como chateação, mas como chance de praticar essa escolha consciente da resposta emocional. Se nesses momentos pequenos a gente treinasse escolher uma perspectiva que trouxesse mais alinhamento, compaixão, aceitação, sei lá, segundo essa lógica, será que isso não deixaria a gente mais forte para lidar com desafios maiores de um jeito mais construtivo? Transformando eles, como a Esther parece ter feito, em chance de crescimento, de conexão com essa força interior que o material descreve. Fica aí a questão para pensar.